que é feito da Guiné-Bissau, o país esquecido, que até podia ser o paraíso na Terra, mas não é? É do senso comum que é um país abençoado, bastavam as pescas e respectivas licenças, mais o turismo no arquipélago dos Bijagós, para que a Guiné, um dos estados mais pobres do mundo, pudesse subir muito no ranking de riqueza dos países africanos. Na continuação da volta à Guiné-Bissau, a caminho de Rubane, uma das mais de 80 ilhas e ilhéus dos Bijagós, 3 jovens médicos portugueses vão finalmente provar as delícias do mar e das praias praticamente virgens do arquipélago. Andaram de mochila às costas pelo interior continental da Guiné, atravessaram rios e riachos e agora é tempo de experimentarem o resort da francesa Solange Morin numa ilha muito especial, Rubane, a Ilha Sagrada. Ça va, le voyage s'est bien passé? C'est très bien passé. Très bien alors. Oh, mais vous parlez français? Oui, un petit peu. Aqui em Pontanchaca, após 2 horas e meia de viagem por mar, serpenteando por entre as ilhas, chega-se ao resort, onde os clientes são maioritariamente franceses, ricos, amantes da pesca à linha. Um oásis de calma, beleza e bem-estar para os turistas. Solange viveu durante 17 anos no vizinho Senegal, gerindo um outro resort, e está há 8 anos nos Bijagós. Pourquoi? Ah, pourquoi? L'aventure d'abord, et puis surtout, l'archipel des Bijagos, c'est une destination unique et merveilleuse. Aventura é aventura e aqui Solange vai gerindo um resort paradisíaco, um dos 5 ou 6 existentes nos Bijagós, quase todos propriedade de franceses que já perceberam as potencialidades das ilhas. Há poucos portugueses interessados por esse setor e é uma pena porque, de facto, já há muitos franceses envolvidos na exploração turística da Guiné-Bissau, particularmente o arquipélago dos Bijagós. A TAP retomou recentemente os voos de Lisboa para Bissau, mas para aqui muitos dos turistas viajam de avião desde a Europa até Dakar e depois em pequenos aviões diretamente de Dakar para os Bijagós. Por vezes não têm ideia nenhuma de que já saíram do Senegal. Nem se apercebem que estão na Guiné-Bissau, julgam que ainda estão no Senegal ou enfim, coisa que o valha. O que não deixa de ser muito curioso, não é? A verdade é que os mares dos Bijagós são um autêntico viveiro de peixes, muito grandes, grandes e pequenos. A natureza aqui instalou uma espécie de maternidade, a maior maternidade de peixe da costa ocidental africana. Os jovens médicos, pouco dados à pesca, nem imaginavam ter um dia um barracuda destes entre mãos. A ilha de Rubane é especial, é sagrada para o povo bijagó. É local onde se fazem orações e vários rituais animistas. A ilha está reservada à cultura do arroz. Aqui é proibido derramar sangue humano ou viver em permanência, só pescar e tratar dos campos de arroz. A sociedade bijagó é matriarcal. Exemplo disso é que quando a mulher manda, o homem obedece e vai para casa. C'est un peuple qui tient à ses racines. C'est un peuple qui aime son authenticité. Donc vous aurez encore des cérémonies traditionnelles, le roi, la reine, les fétiches. Voilà. Mais par contre, si vous voulez, au niveau travail, moi j'en suis très fière. O resort dá emprego, pelo menos sazonal, a muita gente, num arquipélago com pouco mais de 70 mil habitantes e onde apenas 20 das 80 ilhas são habitadas. Aliás, o título de narcopaís colou-se à Guiné-Bissau por causa destas ilhas, rodeadas por canais e recantos muito propícios ao tráfico de cocaína, que vem por barco ou por avião desde a Colômbia e segue depois por terra para a Europa. É impossível controlar, por mar ou por ar, todo este labirinto de ilhas e ilhotas onde existem alguns pequenos aeródromos. As autoridades europeias e norte-americanas estão atentas, mas a dimensão do fenómeno é difícil de avaliar, até porque não há estatísticas. É justo chamar a Guiné-Bissau um narcopaís? Eu penso que é um exagero. É um exagero, mas não quer dizer que o fenómeno do crime organizado não exista. Existe com certeza, como existe noutros países da sub-região. É verdade que a Guiné-Bissau é um país onde ninguém se sente ameaçado quando anda na rua, por exemplo, e onde não há muitos crimes violentos, ao contrário do que acontece em outros países limítrofes. Mas é impossível ignorar os sinais e os fantasmas do narcotráfico.
Há um sistema de justiça criminal em que umas das suas partes funcionam melhores do que as outras e é raro assistirmos a condenações de grandes narcotraficantes ou outros, se me permite o termo, barões do crime organizado. Pelos Bijagós é possível passar tudo e mais alguma coisa. A Guiné não tem sequer um avião operacional e possui apenas 1 ou 2 pequenos barcos de vigilância, quase sempre em manutenção. E isto num país com uma imensa zona marítima exclusiva, das maiores de África. Eu admito que qualquer traficante ou pessoa envolvida em crime organizado identifique este território como um território apetecível, não é? Porque não há esses controlos, há convulsões políticas, as pessoas são pacíficas, são amáveis, gostam de conhecer outros estrangeiros e estas coisas não se passam assim de forma descarada. Não é, obviamente, o povo bijagó que pode ganhar dinheiro com o tráfico. Quanto à pesca, os imensos recursos têm sido sugados pelos barcos chineses ou espanhóis, entre outros, que rapam impunemente por arrasto, mesmo junto à costa. A Guiné-Bissau tem um fenómeno extremamente importante que tecnicamente é chamado fenómeno da ressurgência, que é o encontro das correntes frias e quentes ao nível da arquipélago dos Bijagós, que permite a manutenção de ecossistemas e a presença também de peixe. A lógica dos governos guineenses tem sido a de conceder licenças de pesca, mesmo sem meios para qualquer controlo. Mas tem-se feito muita asneira, não? Eu diria que tem-se feito uma perspectiva de exploração dos recursos naturais baseado numa lógica imediatista. No lucro imediato. Uma lógica imediatista. Quanto a peixes e troféus mais prosaicos, mas já com os bons quilinhos, os nossos jovens médicos babam-se com a pescaria de barracudas, tudo explicado em francês. 12 quilos? 12 quilos. E é para comer? Sim, c'est bon pour manger. Xerife, este aqui como é que se chama? Caranga. Caranga. Oui. Sareia. Seria diferente. Francês, caranga. Sareia, português, crioulo. Barracudas, né? Barracuda. 4 barracudas. Na vizinha ilha de Bubac, um outro resort, seguramente mais típico, pertence a um guineense, Adelino da Costa, mais conhecido por Da Costa. Aliás, ele é americano-guineense. Da Costa cresceu numa ilha próxima daqui e para Portugal, onde viveu 8 anos, no célebre e degradado bairro das Marianas, em Carcavelos. Imagine-se. Vivi em bairro das Marianas, Carcavelos. Um sítio muito especial. Bairro das Marianas. Exatamente, deve saber isso. Grande escola, não é? Ah, não. Da vida. Aprendeste muito. Muito. E viveste lá até quando? Saí de lá em 99, 2000 para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Da Costa viu e venceu. Foi campeão de boxe e de artes marciais, abriu vários ginásios, um deles na chiquérrima 5ª Avenida em Nova Iorque, e conquistou o passaporte americano. Ainda hoje não tens passaporte português? Ainda hoje não. Mas E viveste muitos anos em Portugal? E vivi muitos anos em Portugal, mas como sabes, meu pai, a minha mãe, irmãs, todos têm um documento português. Todos têm? Todos têm. E tu és americano. Tens um passaporte americano. Sim, sou americano. Foi mais fácil arranjar um passaporte americano que um português? Ou não? Acho que da maneira de tentar arranjar esse passaporte é que é diferente. No arquipélago, onde as mulheres mandam mais, é a mãe de Da Costa que manda e organiza. A mãe e o tio. O tio às vezes é sobrinho, mas hoje é tio. No resort, as máscaras são originais e centenárias de 4 ou 5 gerações, tal como outras esculturas e materiais de culto muito antigos. O espaço ainda não está completamente pronto para receber todos os turistas, mas hoje há um muito especial e importante. O embaixador norte-americano no Senegal está de visita com a mulher ao resort do seu compatriota Da Costa. So is this local chicken? Yes. Very ground chicken. Good. It really has taste. Yeah, it's very flavorful. Yeah, fish is pretty easy to get here, I would imagine. Por estranho que pareça, os Estados Unidos não mantêm embaixada em Bissau. É este homem, o embaixador James Zumwalt, que acumula o Senegal com a Guiné-Bissau. E aqui chegou aos Bijagós, vindo diretamente de Dakar, sem grandes formalismos. Nos Bijagós, as pessoas falam mais inglês e, sobretudo, francês do que português. Para a sobrevivência deles, tem que falar francês. E toda a gente está a falar francês.
E o português está-se a perder muito. E que é muito grave, porque os miúdos todos aqui com 7 ou 8 anos sabem dizer bonjour. E não sabem dizer bom dia. Desde que de momento, desculpa a expressão, vê um branco, é bonjour. Nas praias de Bubaque, goza-se o doce balançar da rede. E as vacas vagueiam pelo areal durante a tarde. No dia seguinte, manhã cedo, avança-se pelos baixios por entre as ilhas a caminho da ilha de Orango, a ilha dos hipopótamos marinhos. Mais um paraíso de aves, peixes e crustáceos. O porto de acolhimento é um outro resort, o último dos Bijagós, antes do alto mar Atlântico. É gerido por uma romena, Mariana Ferreira, casada com um guineense que conheceu há mais de 30 anos no seu país. Tem 4 filhos romeno-guineenses. Mariana, há décadas na Guiné, fala muitas línguas. Fala crioulo? Falo. E mais? Falo papel, falo rumeno, falo húngaro, falo alemão. E fala papel de Bissau? Sim, de Biombo. Biombo, onde está a etnia papel. Há 11 anos, Mariana fundou uma ONG e conseguiu resgatar o chamado pano de pente, único no mundo, feito pelo povo papel. Trabalhou no governo, na área de cultura e conhece a Guiné-Bissau como ninguém. O povo guineense é muito pacífico. Bom, se acontecia noutras partes do mundo aquilo que acontece aqui a nível político, eu acredito que isto era uma guerra civil. Isto virava um caos. E não vira. O povo é pacífico e, mais do que isso, é paciente. E muitos dos rituais passam por pedir aos deuses que haja fartura. O que interessa aqui é o arroz. O arroz é a comida deste povo. Portanto, o que interessa é termos arroz todo ano. Que não haja fome. E não há fome? E não há fome porque as comunidades trabalham isto de maneira tradicional e secular. Uma das atrações de Orango que começa a chamar a atenção de viajantes ricos e aventureiros são os hipopótamos marinhos, únicos no mundo. A 2 horas de barco do resort, numa das pontas da ilha, e ao fim de mais uns 40 minutos a passo largo por entre o capim, chega-se a uma lagoa de água doce, mas perto do mar. Para além da passarada e dos crocodilos, aqui vive uma comunidade de hipopótamos que ao longo de décadas, se não séculos, aprendeu a viver entre a água doce e a água salgada. De dia, esparramam-se pela lagoa e pelos campos em redor e ao fim da tarde avançam para o mar, onde passam a noite. E porquê o mar? Porque a água salgada lhes mata os parasitas agarrados ao corpo, a começar pelas sanguessugas. No fundo, uma filosofia parecida com a do povo destas ilhas que aprendeu a conviver com a natureza. Tem um conjunto de rituais de sacralização de espaços e recursos que permitem o repouso e a renovação, a regeneração dos recursos, mas através de mecanismos de passagem de testemunhos em diferentes classes ao longo da vida. A 3.107 km de Lisboa, em linha reta, e a mais de 6.000 de Meca, o resort de Mariana é a porta de entrada para o mundo único dos hipopótamos marinhos. De volta a Bubaque, o convite para uma festa-cerimónia muito especial no interior da ilha. A caminho, as estradas estão cada vez mais esburacadas. O último alcatrão é do tempo dos portugueses. Mas a natureza mantém-se pujante e fresca. Da costa serve de cicerone até a uma das grandes aldeias, tabancas, da ilha junto à praia de Bruce. Hoje é dia de festa e de ritual. A recepção é feita por jovens ataviados com equipamentos desportivos. À frente, uma jovem feiticeira, chamemos-lhe assim. Por aqui, tudo tem um significado, claro ou oculto, uma herança de séculos. Os homens especialistas preparam o chabéu tradicional, o fruto da palmeira, uma espécie de dendém à brasileira.
Os chefes tradicionais, homens e mulheres, recebem as saudações do povo e dos visitantes e controlam a cerimónia. As mulheres mais velhas são rainhas e senhoras. E tudo se faz sob a sombra titular do velho pilon, árvore sagrada e mágica com vários séculos. Ao fim da tarde, um dos povos mais puros e genuínos de África faz as despedidas com toda a alegria do mundo. A mais duradoura capital de Guiné-Bissau foi Bulama, na ilha de Bulama. As pedras do ancorador do porto são a prova do passar do tempo. E por estas bandas, o tempo parece ter parado. Bulama é uma cidade histórica, mas muito degradada. Os edifícios coloniais, que já foram ilustres e pomposos, parecem fantasmas de outros tempos. O imponente palácio, sede de vários governos antes e pós-independência, aguarda por melhores dias. As ruas há muito que não são arranjadas e apenas meia dúzia de edifícios foram recuperados. Bulama é cidade geminada com cascais, quem diria? E quem diria que o esqueleto deste edifício tomado pela natureza já foi casino, onde até Amália Rodrigues cantou o fado. Algumas empresas de pesca estão instaladas na ilha e a AMI, a Assistência Médica Internacional, tem por aqui alguns projetos. Hoje é tempo de pintar o parque infantil. A população local vai resistindo ao desgaste da vida e do tempo. E há sempre tempo para eleições, quanto mais não seja a eleição de Miss Bulama 2016 na discoteca local. As damas não pagam, os homens pagam 500 francos CFA. E no porto parado no tempo, as tradicionais canoas aguardam pelos passageiros que viajam para Bissau ou para as outras ilhas, com todo o tempo do mundo. Em Bissau, outros ritmos, outros tempos, outras preocupações. O ensino para lá da saúde é uma delas e também o ensino da língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, poucos falam ou sequer entendem o português, idioma oficial do país. Calcula-se que não mais de 10%. E porquê? É que de pequeninas as crianças aprendem as línguas maternas dos seus pais, o fula, o mandinga, o balanta e por aí fora, e para se entenderem todos entre si, aprendem e falam crioulo, que para a grande maioria é a segunda língua. Quanto ao português, quando não é ultrapassado pelo francês, falado nos países vizinhos, o português é apenas uma terceira língua. Difícil de aprender, por isso pouco falado. Na maior parte do país, o português não é uma língua muito divulgada, falada ou sequer compreendida. Eu compreendida diria que mesmo aqueles que não falam português, mais ou menos compreendem. Compreendem o português, sobretudo os mais velhos, os do tempo colonial. O português é a língua da cidade e das elites. Quanto aos mais novos, miúdos interessados na net e nas novas tecnologias, acabam por falar mais francês. Portugal, também com fracos recursos, tem tentado investir no domínio da língua. Há aulas de português no Centro Cultural em Bissau e há um leitor de português, por sinal, no final do ano passado estava doente em Portugal. E é difícil espalhar o ensino da língua pelo interior. Faz o que se pode. E com governos atrás de governos, as autoridades e os técnicos escolares guineenses passam a vida a explicar a quem manda qual o estado do ensino no país, onde ir à escola é ainda uma aventura, também por causa da geografia. Sobretudo na zona sul do país, onde há muitos rios e riachos. Aí há certos momentos em que as bolanhas se enchem e dificultam um pouco a transitividade dos alunos. Então, além dos riscos que eles podem correr, mas eles marcham pelos diques, depois vão para as escolas. 1/3 dos alunos está em Bissau, mas as populações do interior fazem possíveis e impossíveis para dar escola aos filhos. Mudaram-se as mentalidades e onde o Estado não pode chegar é o próprio povo que promove as chamadas escolas comunitárias. Eu penso que esta mentalidade mudou muito porque a expressão da vontade da população em procurar mais educação são as construções das escolas comunitárias, onde eles é que pagam o professor. É o povo que exige que haja educação. É isso.
É urgente apostar no pré-escolar e no ensino básico, onde o apoio de Portugal se vai sentindo. Mas é difícil. E depois, oficialmente, as aulas dos vários graus devem ser dadas em português. Outra dificuldade. Para ver a dificuldade das crianças que só durante aqueles 40 minutos na escola, ou 2 horas, 3 horas, dependendo do tempo, é que tenta, na parte que é dedicada à interatividade, o aluno comunicar em português. Fora isso, o resto é crioulo ou a língua do grupo étnico. Expressar-se bem em português é um problema para quase todos e até para muita gente das elites. Já assisti a reuniões de alto nível, onde as pessoas a falar em crioulo para poderem se expressar melhor, ou para poderem ser compreendidas. Ainda assim, há uma grande sede de aprender e muitos fazem das tripas coração para frequentar o ensino superior. Por exemplo, a Faculdade de Direito de Bissau, a mais antiga instituição universitária da Guiné, integrada na Universidade Amílcar Cabral. É verdade, quando os alunos entram na faculdade, o português não é a sua língua materna, a sua língua materna é o crioulo, e a faculdade tem isso em consideração, sobretudo no ano 0. E o ano 0 de Direito serve sobretudo para ensinar a língua portuguesa. Mas rodeados de francofonia por todos os lados, a tarefa é árdua. Essa integração regional recentemente tem uma matriz francófona, portanto há algumas áreas onde atualmente já se estuda direito que tem mais matriz francófona do que lusófona. Porquê? Porque estamos aqui ao lado da Guiné-Conakry e do Senegal. Essencialmente porque é uma questão de integração regional. Apesar de tudo e de todas as dificuldades, alguns portugueses instalaram-se e vão acreditando no futuro da Guiné-Bissau. É o caso de Luís Gonçalo, 54 anos, um homem do Norte, mais conhecido por Padrinho. Está há 25 anos no país, tem 2 estações de serviço, uma empresa de construção civil e dá trabalho a mais de 100 pessoas, incluindo a Rodrigo, um compatriota ribatejano, mecânico de primeira água. A Guiné-Bissau tem futuro? A Guiné-Bissau tem futuro, está temporariamente adiado, mas que está-se a tentar reabilitar e tentar que o futuro apareça. Luís andou pelo mundo, trabalhou em Espanha, Gibraltar e Marrocos. E um dia, estava ele já na Alemanha, um amigo desafiou-o para vir para a Guiné-Bissau. Eu nem sabia onde era a Guiné-Bissau, fui procurar no mapa para ver onde era a Guiné-Bissau, não encontrei a Guiné-Bissau, porque era um país tão pequenino, porque a minha ideia efetivamente era ir para Angola, era no boom da Angola, não? Depois da perestroika, em 89, 90, foi assim aquela coisa. Luís chegou em 91 e avançou pelos negócios. Hoje já fala crioulo e até foi obrigado a aprender francês. Falo o meu francês também, porque a língua oficial aqui é o português, mas a língua de trabalho praticamente é o francês. Está-se a perder o português aqui na Guiné-Bissau? Completamente. Porque as línguas de trabalho são sempre o francês. Quando aparecem os financiamentos externos, os técnicos do Banco Mundial ou da União Europeia na Guiné só falam francês. E Luís tem de apresentar os projetos de obras em francês, pois claro. Luís Gonçalo dá-se bem com a Guiné-Bissau e com os guineenses, até porque foi aqui muito bem recebido. Eu cheguei cá, foi um país acolhedor, dei-me bem, conheci uma senhora que hoje é minha esposa, já estou casado há 20 e tal anos, já tenho filha de 22 anos, por aí, já formada a trabalhar, etc, portanto. Luís confessa que entre o chabéu e o cozido à portuguesa ainda prefere o cozido e ao almoço vai encontrar-se com a mulher, a guineense Dona Conceição, no restaurante português do presidente da Casa do Benfica, em Bissau. Luís e Conceição são dos casais mais conhecidos da cidade. Mas nós somos tidos como o casal bonito de Bissau. Até parece, já está a inventar também. Casal bonito, só se ver os comentários que tem no Facebook. No norte, junto ao Rio Cacheu, a primeira capital do país parece também ter parado no tempo. Foi aqui em Cacheu que os portugueses fundaram a primeira feitoria na Guiné, em 1588. E fica na história também por motivos trágicos, mas que mudaram o mundo: a escravatura.
Era aqui que os portugueses que vinham comprar os escravos que levavam para as Américas. Hoje, o comércio é de peixe, que há de ser levado para Bissau. Vai para Bissau? É. E é para vender seco ou... Não, seco. Vai secar. Vai secar. Não, vai fumar. Vai fumar. Todo este peixe há de ser fumado. Num país onde os frigoríficos são raros, há de conservar-se por muitas e largas semanas. No Cacheu, hoje, a grande atração para os forasteiros é o Museu da Escravatura e do Tráfico Negreiro, construído e mantido graças a várias instituições portuguesas. Junto às casas velhíssimas, acumulam-se muitos objetos centenários, como esta enorme panela original onde se fazia o arroz para os escravos. Ademir Freira, herdeiro da memória dos seus antepassados, é o cicerone oficial do museu. Já não há escravatura? Bom, agora há escravatura, mas aquela escravatura moderna. Porque até agora não acabou a escravatura. Há escravatura moderna. Ademir é um homem sábio e atento. Ali muito perto resiste a fortaleza mais antiga da Guiné, o Forte Baluarte do Cacheu, onde se acumulam desde há muitos anos várias estátuas que decoravam as ruas de Bissau nos tempos coloniais. Algumas das armas e dos barões assinalados resistem tortos e alguns até sem pernas, ainda que a história lhes chame navegadores, descobridores e poderosos da Guiné. Ao longo de séculos, os guineenses sofreram e resistiram. Conquistaram a independência e gente de muitas fés acreditam que a eternidade está ao alcance de todos, como estes fiéis evangélicos que aproveitam o domingo para uma procissão cheia de música e de alegria bem africanas. E com um governo recente, há quem tenha fé no país e tente limpar a sua má reputação. Agora, a Guiné-Bissau é um Estado frágil, com instituições que precisam de apoio, porque têm sido dilapidadas em resultado de diversas convulsões políticas que envolvem relações disfuncionais entre alguns políticos e alguns militares. A Guiné-Bissau tem futuro? Tem um grande futuro. A Guiné-Bissau é um país maravilhoso, de gente com uma capacidade incrível. Falando... E resistente, graças a Deus. Estamos há 40 e tal anos, não é? A resistir, a sobreviver. Eu penso que estamos já próximo da linha de começarmos realmente a andar para a frente.